Marcos Frota, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Na Frequência, é uma honra receber você aqui. Antes de mais nada, queria agradecer por você ter se disponibilizado, né, a conversar aqui com a gente, bater um papo aí sobre como é que é conciliar a carreira de pai, né, e também artista com os filhos, enfim. Tudo bem? Como tá? Estou bem, passando por esse período longo, né, de entendimento. O mundo está mudando muito rápido, tudo. A gente se encanta por um lado, se assusta pelo outro. Então, você tem que ter um equilíbrio muito grande com as tuas coisas, com as tuas verdades, para poder, então, pertencer e tentar ser útil nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo. Pois é, eu queria até te perguntar, começar a perguntar, né, como é que está sendo a sua relação, na verdade, com a sua carreira, com os seus filhos também durante essa pandemia. Tem sido muito desafiador, Marcos? Tem sido difícil, né? Chato, e por um lado, e ao mesmo tempo eu descobri outras coisas que estão que estavam adormecidas, né? A literatura, a possibilidade de permanecer dentro de casa. O artista vive na estrada, né? Eu tenho uma agenda assim muito parecida com um cantor sertanejo, por exemplo, tem todo final de semana, tal. As minhas viagens são longas, são desgastantes, envolve carro, viagens longas de carro, aviões, etc. E tal. E esse período todo, com os eventos presenciais interrompidos, eu tive a oportunidade de experimentar uma outra rotina, uma permanência em casa, um entendimento, valorizar um pouco as coisas que eu construí até agora, né? E ter um trabalho. Se a questão presencial, que é o que eu aprendi a fazer, que eu fui formado para fazer, e que a minha geração consagrou isso como uma forma de troca de energia e tal, se ela está proibida agora, quer dizer, se ela está não acessível agora, você tem que encontrar um outro jeito de ser útil. E é a minha caminhada, a minha busca é essa. Tem que se reinventar, né? A palavra se reinventar é uma palavra até que, assim como inclusão, assim como espiritualidade, assim como a reinvenção, ela, ela é uma palavra já está um pouco gasta, porque as coisas giram tanto, acontece tudo tão rápido, sabe? A gente tem que entender que o tempo é esse. Nós nos movimentamos diante do tempo, mas o tempo é muito maior do que a gente. As gerações estão aí, uma sucedendo a outra, sabe? Então, no fundo, é uma continuidade, é você viver as etapas da tua existência, né? Claro que a infância tem uma cor, a adolescência tem outra, a juventude tem outra, a maturidade tem outra, e a maturidade um pouco mais plena, um pouco mais... tem uma outra cor, tem um outro sentido, tem um outro propósito. Então, claro, a gente tem que se reinventar todos os dias, não é porque nós estamos vivendo no planeta um problema gravíssimo que ninguém esperava. Acho que a reinvenção passa muito pela autocrítica, pela olhar o tempo todo para si, tirar o dedo do outro, colocar o dedo em si, para que a gente possa, então, se reinventar todos os dias. Você falou de geração, vou até aproveitar então que foi Dia dos Pais, né? Eu queria te perguntar com relação aos seus filhos, assim, que são de gerações diferentes, né? E aí eu queria saber como é que foi essa experiência, como é que é, né? Porque obviamente é para a eternidade, mas assim, como é que é essa experiência de criação de filhos, né? De gerações diferentes? Um exercício constante de humildade, de aceitação. Não adianta você achar que você vai conduzir os processos todos, porque você não vai conduzir os processos todos. E também não adianta você achar que não vai ter atrito, porque vai ter atrito. O que não pode ter entre pais e filho, ou pais e mães e filhos e filhas, é a hipocrisia. Uhum. A hipocrisia, ela congestiona o diálogo, ela disfarça, ela escamoteia, sabe? Não é, não é falsidade ou raiva não, é ausência de hipocrisia, é aceitar os seus próprios erros, os seus próprios limites, é tirar da frente um tecido que atrapalha o afeto, por exemplo.
a chegada. Quem tem filhos sabe que o que conta realmente é a felicidade deles. Então, você vai ser o senhor da razão o tempo todo e vai querer conduzir todos os processos? Não adianta, porque não vai. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua visão, tem seus objetivos. Cada vida é um mundo, gente. Cada cabeça é uma sentença, como todo mundo fala. Eu procuro estar atento para estar junto, mesmo às vezes e muitas vezes até então não junto presencialmente, Sim. mas estar junto para não perder o ritmo, o time da convivência. Uhum. Eu acho que a família é o exercício da convivência, né? Tem muitos momentos legais, tem muitos momentos que não são tão legais assim, e que você precisa, de uma maneira ou de outra, ter o olhar sem a trava do preconceito, né? O olhar sem a cegueira da onipotência, entendeu? Todos nós erramos, e erramos muito. E o erro faz parte da caminhada. Estamos a caminho de alguma coisa, né? E esse caminho, ele vai, e aí tem gerações e gerações para resolver as questões todas. E ter muita tranquilidade e respirar. Errei muito como pai, me arrependo de muitas coisas. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria com 80%, sei lá, 90% das coisas que eu fiz, eu acho que eu faria diferente. Não adianta, já passou mesmo, entendeu? Então tem que olhar para frente, olhar tudo com muito amor, com muito afeto e caminhar, né? Vamos em frente. Até porque, né, Marcos Trota, é errando que se aprende, né? Então a gente precisa ter humildade, né, de aceitar esse erro Isso e corrigir e seguir em frente. Eu acho que é isso, né? Você quer ter razão o tempo inteiro ou quer ser feliz? Exatamente. Essa é a pergunta que você precisa fazer para você mesmo, entendeu? Uhum. É isso aí. Eu queria até te perguntar uma coisa, curiosidade mesmo, sabe? Porque a gente está assistindo, eu pelo menos, né? Estou assistindo pela milionésima vez a novela Mulheres de Areia, né? Que inclusive você fez um personagem que, assim, na minha opinião, foi icônico mesmo, que é o Tonho da Lua. Você ainda recebe, assim, mensagens, as pessoas ainda encontram você pela rua, enfim. E te abordam como o Tonho da Lua também, recebe críticas por conta desse personagem, seus filhos também já falaram sobre, dão algum palpite ou não? E Sabe além que de tudo, parabéns também pelo personagem, é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade, mas o Tonho da Lua é maravilhoso, né? é, quer dizer, e não é uma obra minha. Uhum. Claro que o ator, se você pensar, porque fulano em tal filme estava maravilhoso. Mas espera aí, com ele tinha o diretor, tinha quem escreveu, né? Tinha toda uma equipe ali. Então, o Tonho da Lua, agora que já passou tanto tempo, que eu vejo tanta repercussão, mesmo naqueles que não assistiram à novela, sabe quem é o Tonho da Lua, sabe qual é o universo do Tonho da Lua, o humor e a parte lírica, lúdica, enfim. A Glória Pires mesmo recentemente deu uma declaração que o Tonho da Lua é um personagem que vai ficar para sempre na história da dramaturgia. E não é aquele resultado, o personagem não é resultado do meu trabalho. Uhum. Claro que a gente que carrega fica o nosso rosto, a nosso jeito e tudo que eu emprestei a ele, mas sem o diretor, o Wolf Maia, eu não faria aquilo. E sem o que estava escrito, eu jamais alcançaria a profundidade que o Tonho da Lua tem para ficar perene, para ficar permanente, para ir rompendo a barreira do tempo, se não tivesse uma coisa escrita. Sabe? Eu dava o meu jeito quando eu li aquilo, mas era filtrado pelo Wolf Maia, que era o nosso diretor-geral, Uhum. e pelo Inácio, e pelo Carlos Magalhães, que eram os outros diretores da novela, e aí era um constante, era uma constante aventura. Quantas e quantas e quantas cenas que eu mergulhei de uma maneira equivocada e eles apontavam um outro caminho. Eu falei, não, Marcos, não é nada disso que você está fazendo, cara, é por aqui e tal. E quantas vezes também eu surpreendi a eles todos
com uma visão, com uma maneira de fazer o Tonho da Lua, de entender aquele personagem, que eles não estavam, eles não tinham, eu não tinha essa percepção assim dele, sabe? Uma coisa que eu coloquei desde o início foi a alegria. Eu falei, bom, esse menino, apesar de todas as dificuldades psicológicas e afetivas que ele tem, de rejeição e de solidão sei lá, uma certa dose de autismo que se manifestava em algumas questões, esse menino, eu vou fazer esse menino feliz. Eu emprestei para ele essa felicidade. E tem cenas, esse dia eu fui ver a música do Biafra, que estourou antes da novela ir para o ar, quando foi escolhida essa música do Biafra para ser o tema do Tonho da Lua, as rádios já tocavam isso antes da novela entrar no ar. E eu fui ver o clipe, esses clipes que estão aí na internet, tal, no YouTube e tal, ele está sorrindo o tempo todo. Ele está brincando na areia, ele está correndo, ele está fingindo que está voando, ele está contando, sendo engraçado para a irmã ou para quem tomava conta dele ali. Enfim, então, esse é um dado, uma coisa que eu coloquei, porque o personagem ele é um pouco mais trágico do que eu coloquei. Ele tinha uma situação que era um dramalhão. A novela Mulher de Areia é um dramalhão, né? Mas a leveza que a Glória Pires fez, tanto a Ruth quanto a Raquel, e ela é uma atriz extraordinária, ela deu autoridade para mim, de brincar um pouco com alegria e com humor de um personagem que era previamente escrito e concebido para ser trágico. E aí tem uma solução no final. Nós mudamos esse final. Ele ia ser curado, entre aspas, aquele feliz para sempre, é quando ele seria aceito por uma namoradinha que ele tinha do jeito que ele era, que era a Alzira, que era a Isso. Então, ele ficou no final, ele era aceito do jeito que ele era. E aí o público ficava confortado, porque ele ia ficar com ela e ela ia cuidar dele. Mas nós mudamos isso. Nós colocamos ele indo embora com o circo. E isso juntou um pouco a minha história com a dele, porque tinha um dado na personalidade do Tonho, que era a arte, o talento pela arte. Ele desenhava, ele esculpia e ele fazia esculturas também. Quer dizer, então, tinha toda uma veia artística. E a autora, na época, entendeu isso e resolveu dar para o Tonho da Lua um final diferente do que já tinha dado numa outra versão. Eu acho que essa transcendência do personagem, eu acho que é uma das razões que todo mundo se identifica um pouco ali com ele e acompanha e se sensibiliza. Às vezes tem pena, às vezes se apaixona, às vezes não, e tal, torce por ele. Normalmente, a novela, só para encerrar, a novela clássica, é a história de um casal, né? E aí todos circulam em torno desse casal. No caso, o casal da Mulher de Areia era a Ruth com o Marcos, que foi feito por um galã nosso, que era o Guilherme Fontes. Mas, para a história, o casal ficou a Rutinha com o Tonho da Lua, mesmo não sendo um casal que tinha cenas românticas de beijo, etc., de namoro, etc. e tal. Qual é o casal? Se você perguntar para 99% das pessoas que acompanham, qual é o casal da Mulher de Areia? É o Tonho da Lua com a Rutinha, porque tinha um amor incondicional, aquele amor interesse, genuíno, né? Genuíno. Enfim, são personagens como esse, construído de uma forma coletiva, que engrandece a nossa dramaturgia. Né? É muito lindo, assim, é um personagem que, na minha opinião, ele é muito poético, né, assim, que emociona muita gente, né, eu, sinceramente, eu achei fantástico. Eu me acho emociono mesmo... até hoje, eu falo dele, eu me emociono, eu vejo uma cena, eu me emociono. Recentemente teve um especial no Viva, e eles homenagearam o Tonho da Lua de uma maneira... Eu me emocionei muito quando eu vi aquilo ali. Eu lembro que quando eu vi pela primeira vez Mulher de Areia, eu tinha
Eu era pré-adolescente, adolescente, assim, eu devia ter uns 11, 12 anos, mais ou menos, e eu ficava, gente, como é que pode? Que criatura mais incrível. Eu com 11, 12 anos, né? Aí depois, claro que a nossa visão, assim, vai sendo diferente, né? Porque a gente vai amadurecendo, enfim. Mas, assim, a essência do Tonho da Lua eu sempre achei incrível, porque, para mim, é poesia pura, eu amei. Muito lindo. Uma outra coisa que ficou evidente, que ele era um garoto virgem, ele não tinha a sexualidade Aham. enfim, como prática de vida, tal, né? E aí eu entendi que ele é uma criança e todo mundo gosta. As pessoas olham para as crianças com muita curiosidade, porque ali tem todo um universo, né? Eu tinha o meu filho naquela época, o Tainan, que hoje já é um adulto, tal. Ele era muito criança, e eu ficava muito perto dele. E aí peguei o jeito dele, o sentido dele, o jeito dele andar, o jeito dele Legal. de rir e brincar. Então eu levava também para o personagem toda uma construção da pureza, né, de uma criança. Isso também Uhum. foi muito bacana, porque as pessoas entendiam que ali tinha um ser humano puro. Ele tinha até Uhum. uma violência exacerbada quando ele se perdia um pouco, tal, mas era tudo da boca para fora, né? Porque É, ele não tinha coragem para fazer nada. inocente, né, coitado? É. Muito inocente. Mas é linda, foi uma história linda, foi uma novela muito linda também. Agora eu sei que você é de Guaxupé, né? Você é mineiro, né, Marcos Frota? Eu sou assim, eu nasci em São Paulo com um ano e pouco, Ah, e você aí nasceu em São Paulo. Uhum. eu nasci na rua Casa do Ator, em São Paulo. Ah, Na, propício, né? pois é, na Vila Olímpia. Eu tô falando agora porque eu estou fazendo um pouquinho a pesquisa de tudo, e aí eu nasci na rua Casa do Ator, ali em São Paulo, onde hoje tem o JK Shopping, onde tem todos. É o lado mais efervescente de São Paulo hoje, né? Mas meu pai foi tomar conta das fazendas do meu avô e nós mudamos todos para lá. Então eu me entendo em Guaxupé. Uhum. Sabe, eu me entendo lá, a partir de lá. Uhum. O Gospel foi muito importante na formação da minha espiritualidade, porque eu fui criado junto com os colonos da fazenda. E gente simples tem um apego muito grande à religiosidade. Então, eu convivi com eles todos, e aquilo tudo é quase que um ritual para mim. Eu entender e participar da expressão da fé de cada um deles. Isso ficou para mim para sempre, até hoje, cada vez mais. Então, eu devo muito a isso. E depois essa alegria que me levou para o circo, por exemplo, mesmo eu não tendo família circense nem nada, porque eu experimentei a natureza dentro de uma fazenda, sabe? Eu vivia saltando, pulando, brincando, rindo, me alimentando das coisas da terra, tal. Isso impregnou em mim. Por isso que eu falo, eu sou de Guaxupé, tenho um orgulho, uma honra, divulgo a minha cidade aonde eu vou, abro os meus espetáculos com uma frase sobre a minha cidade e tal. Eu tenho muito orgulho de ser mineiro. Muito bom. E você carrega mineirices também, a não ser essas tradições aí de Guaxupé, algumas outras Não, mineirices basta eu também? ficar com meus amigos um pouco, ou mesmo quando eu vou para BH, tal, que não tem como, né? Porque vem vindo, você vai falando, vai. É, Eu acho lindo o sotaque, sabe? Eu acho musicalizado, entendeu? é legal mesmo. Tem Aham. um jeitinho Jeitinho de Minas mineirinho. muito, muito bacana, né? Muito bom. A gente sabe também, o Marcos Frota, que você teve uma história também de superação, né, na sua vida, que foi quando você se viu, né, viúvo, enfim, para cuidar dos seus filhos. Como é que isso impactou, assim, na verdade, na sua vida, assim, de uma forma geral, né? E também resgatar a felicidade, né? Você falou tanto do Tonho da Lua, da questão do personagem, né? O quanto que ele era genuíno, e o quanto ele era feliz, que você queria trazer a felicidade para o personagem. E para você, assim, foi preciso resgatar mesmo? Ou você sempre esteve nessa busca, ou a felicidade sempre estava ali por perto mesmo? Olha, dia 2 de agosto, que nós estamos aí perto ainda, né? É considerado o dia do perdão. A coisa mais difícil foi eu perdoar a mim mesmo, Uhum. porque a vida tinha me dado aquilo que todos nós buscamos, que é o amor.
eu conheci o amor com 13, 14, 15 anos. E com ela, com a Cibele, eu construí uma família linda, que era luminosa, onde chegava, onde ia. E, de repente, ela foi embora e eu me senti culpado por isso. Por uma série de fatores que não vem ao caso aqui falar. Mas o mais difícil foi eu me perdoar. E o fato de eu buscar o perdão sincero, honesto, não é aquele perdão, eu vou tirar de letra essa dor, não é isso, não. Fez com que eu entendesse que a melhor maneira de responder à graça do perdão era cultivar aquilo que a gente sente pela vida, que é a gratidão, que é a alegria, né? E aí o tempo foi passando e foi desvendando o mistério disso tudo. As crianças viam em mim essa condição de leitura para não deixar a coisa para não deixar isso ser ter um clima de tragédia, sabe? Ter um clima de uma dor exacerbada ou uma dor de marketing, sabe? Fazer marketing da própria dor, entendeu? E ficar falando e tal. Foi uma coisa muito interna. Acho que cada um tem que entender a importância do luto, por exemplo, sabe? Ou do silêncio e gostar disso e saborear isso, quer dizer, perceber a importância disso, tal. Mas não foi fácil. Se eu falar para você que foi, tá, isso, aquilo, outro, realmente não. Eu estava também numa época muito exacerbada. Eu estava vivendo o auge de uma carreira artística, sabe? Com o Tonho da Lua, por exemplo, e na Globo tendo sabe, uma função de protagonista, né, de uma empresa daquele tamanho e tal. O circo estreando, eu fazendo cinema, eu dirigindo carnaval no Rio de Janeiro, sabe, onde ia no país inteiro com o Caminho do Faustão, era uma festa em cima de mim, quer dizer, então eu achava que eu era maior do que Deus, só que ninguém é maior do que Deus. Cada um é cada um, Deus está dentro de nós e a gente precisa ir entendendo isso tudo aos poucos. É um caminho também de percepção e de compreensão. Mas foi muito, muito difícil. Quando eu falo sobre isso, eu dou um testemunho sobre isso, eu só me lembro dos momentos de muita dor, de muita solidão, de muita dúvida, de muito questionamento, sabe, buscar anestesia em algumas coisas, sabe? E que eu me arrependo disso, entendeu? Devia ter ficado mais sóbrio, mais silencioso, mais sozinho, para poder entender aquela dor e fazer com que essa dor pudesse me iluminar ainda mais, né? E não escamotear e tal. Mas, pô, a gente também, maturidade, ela vem aos poucos, sabe? Por isso que eu falei para você, se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu faria quase que tudo diferente do que eu fiz. Mas eu acho que as nossas passagens também, assim, os nossos momentos, eles precisam vir naquele exato tempo, né? Porque a gente precisa passar mesmo por aquilo para, de certa forma, a gente amadurecer, para a gente crescer também, né? A vida Tudo é é válido. a vida é tão misteriosa, né? O universo é tão maior do que a gente mesmo, a gente é um nadinha. Então, sabe, tem que passar. Só vivendo que é a vida, né? Exatamente. Eu queria até te perguntar com relação ao circo, né? Se você acha que a sua arte, né, que a gente admira tanto, a sua carreira e também o circo, eles foram alicerces para poder reconstruir, talvez, né, a sua vida e também a forma de educar os seus filhos, se a arte, né, tanto na TV quanto no circo, foram alicerces para isso. Olha, não vou falar que não, porque o artista, e principalmente o artista da minha geração, experimentou muito carinho, muito afeto, onde era muito acarinhado, sabe? Era muito, sabe? Era onde a gente chegava, as novelas faziam parte da vida das pessoas e as pessoas retribuíam esse carinho, essa intimidade, digamos assim, entendeu? Então eu sou parte de uma geração de atores que experimentou um amor da população. E nos momentos difíceis, esse amor é muito bem-vindo. Sabe? Pobre do artista que se incomoda com o assédio popular
ou com aplauso, porque é aí é que está a maneira com que o público encontra de responder aquilo que o artista faz de bom para a vida dele, público, ou dele, plateia, ou dele, espectador, né? É incrível quando você chega perto de um músico, por exemplo, ou de um compositor, e você fica embevecido por ele. Você nem conhece o cara, mas a música que ele escreveu, ou a música que ele cantou, toca fundo no seu coração. E você só quer devolver para ele aquilo que aquela música tocou você. Uma música de amor, uma música de afeto, uma música de superação, uma música de alegria, uma música de ritmo, uma música de o que quer que seja. Você quer devolver. O artista tem a capacidade, cara, de tratar mal uma pessoa como essa, tá jogando fora a coisa mais importante da relação entre o artista e o público. Eu aproveitei isso de uma certa forma, sabe? Eu recebi isso. E isso foi de uma energia de cura mesmo, sabe? Esse momento aí, gozado, né? Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tem um pouco a ver com esse momento que a gente está vivendo, desde o início, e eu cheguei a falar para ele, viu? Eu tive muitos testemunhos de que a música do Roberto Carlos era uma música de cura, que as pessoas estavam escutando a música do Roberto Carlos como não como entretenimento para o espírito, ou para a alma, ou para conforto, não, mas como cura mesmo. Cura de uma série de situações provocadas por esse momento que a gente está vivendo há quase 2 anos já, entendeu? De muitas dúvidas, né? E até questão de saúde muito graves, etc. e tal, etc. e tal. Ou seja, o amor cura. E o amor ele encontra na expressão artística um espaço muito grande. E eu recebi esse carinho todo do público, foi muito importante, tanto o público da televisão quanto o público do circo, que é onde eu ia com o circo, tinha um abraço, tinha um reconhecimento, sabe? Isso foi muito, muito, muito importante para mim. E a única forma que eu falava assim, puxa, que eu tenho que agradecer é falar, nossa, eu tenho que ser humilde, cara, porque isso nada me pertence, sabe? A gente não é nada, isso tudo passa muito grande, entendeu? O sucesso é uma coisa efêmera, o sucesso não é eterno, o sucesso não é para sempre. Então, aproveita isso daqui, respeita cada figurinha dessa que se aproxima. E, a partir daí, saiba lidar com esse sentimento, entendeu? Não despreze isso, não menospreze isso, cara, porque aí é que está o néctar. Disse tudo e eu fiquei aqui bastante comovida. Perdão, mas eu fiquei comovida mesmo. Eu queria, até para encerrar, vamos falar de uma coisa mais feliz agora. Vamos lá. Quando acabar isso tudo, Marcos Frota vai voltar com o circo? Vai viajar aí? Vai levar a trupe para a estrada? Como é que é? Bom, eu estou na estrada desde 1979, cara. Então, é incrível como a estrada ela desgasta, ela machuca, mas o quanto ela encanta e enobrece a carreira de um artista, de qualquer área, tá? Na área da música, na área do teatro, na área do circo, na área da dança, né? Porque o artista ele tem que caminhar. O palco dele é os mais diversos palcos espalhados. E, principalmente num país como o nosso, né, continental, né, de Porto Alegre a Manaus, é uma turnê incrível e longa. Então, você precisa estar. Agora, eu não estou conseguindo pensar em nada ainda, sabe? Eu estou ainda... Hoje está maravilhoso. Hoje é sexta-feira, eu estou leve, estou recuperado, com a minha saúde em dia. Vou tratar de algumas questões pessoais, entendeu? Amanhã é sábado, o meu circo está aqui no Rio de Janeiro, está bombando dentro das possibilidades de todos os decretos, de todas as coisas. Nós temos um projeto de arte e educação chamado Universidade do Circo, que está atendendo 800, está falando para 1.500 jovens na cidade, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Estou tirando muita gente do tráfico, estou tirando muita gente de consumo de drogas,
estou tirando muitas garotas ou garotos de uma sexualidade desregrada, despreparada, sem sentido, sem propósito. A adrenalina do circo acolhe esses jovens todos, sabe? E provoca o sorriso deles. Estou tratando de dente de muita gente, estou tratando de tudo para estar se sentindo um príncipe, para poder entrar no palco e brilhar. Porque o palco, como diz o Gilberto Gil, é o lugar do brilho, é o lugar da luz, né? Então, a Universidade do Circo, a Unicirco, aqui no Rio, que tem a assinatura da Petrobras, que nos exige uma atitude impecável com relação à prestação de contas, a relatório, etc. e tal, dá para a gente o real exercício da cidadania. Isso me abastece, sabe? Isso me acalma, isso me deixa tranquilo. Pensar, hoje é assim, amanhã é sábado, daqui a pouco é segunda-feira, vamos levantar cedo, vamos se cuidar. E, é claro, eu tenho assim, eu não sei fazer outra coisa. Sabe? Não adianta eu querer ser isso ou aquilo outro, sabe? O que eu sei fazer é aquilo que eu aprendi e aquilo que eu escolhi para mim, né? E aonde a minha alma, o meu espírito, ele encontra esse lugar, né? Eu também estou na expectativa muito grande. Meu Deus, quando vai ser? Quando vai abrir? Quando as pessoas vão poder ir a um teatro? Quando as pessoas... Ou tudo vai ser através da tecnologia agora, ou tudo vai ser com streamings e com as séries e com as ferramentas e toda e tal. Mas quando que vai ter assim aquele momento do artista olhar para o olho do seu público ou do público que foi participar daquela cerimônia, daquela ceia naquela noite, e aí trocar algo tal? Como é que vai ser isso? Como é que o público vai reagir? E as novas gerações, entendeu? E os grandes eventos, como é que ele vai acontecer? Eu também tenho muito esse questionamento. Procuro estar assim, muito sem ilusão, sabe? Aqueles vai dar tudo certo, tudo vai passar, está tudo bom, entendeu? Não, 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 não. É o momento da gente sacar e aí, como você falou, se reinventar ou se voltar a entender de que maneira a gente pode ser útil para que essa vida, para que esse mundo, para que esse país possa ser um pouquinho melhor a cada dia. Com certeza. Enquanto isso, a gente vai vivendo o momento, né? O momento, o agora. O agora, O entendimento exatamente. do que significa agora. É isso Agora, aí. cara. Até porque a gente sofre muito mais, né? Porque é justamente pensando no que eu posso fazer amanhã, ou no que vem acontecer amanhã, a gente deixa de viver o agora e sofre de ansiedade, de angústia, de um monte de coisas, né? Mas é isso, é viver o agora. Marcos Frota, muito obrigada. Queria te agradecer tanto por você ter se disponibilizado a conversar aqui com a gente, tirado um tempinho aí da sua agenda para conversar com a gente. Muito obrigada. Foi muito lindo. Eu que agradeço. Um grande beijo a você e a todos. Obrigada. Tchau, tchau.